Salve Maria, hoje dia 27 de outubro de 2020, da 30ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 13, nos versículos do 18 ao 21. Do evangelho segundo Lucas, naquele tempo Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, as duas parábolas que Jesus coloca diante dos nossos olhos, de um certo modo colocando a questão do reino de Deus, esta comparação. Jesus compara o reino de Deus primeiro com o grãozinho de mostarda, a semente da mostarda, e que depois também compara com relação ao fermento. Percebamos, são duas realidades distintas, mas o único objetivo de nosso Senhor é trazer para nós a realidade de que a semente de mostarda, que parece ser tão insignificante, cresce e as aves dos céus fazem ninhos nos seus ramos. Do mesmo modo, o fermento, um pozinho, parecendo tão insignificante, porque pela quantidade de farinha que se coloca para fazer o pão ou fazer outro alimento, coloca-se um punhado de fermento e toda a massa cresce, ou seja, é fermentada. Percebamos o reino de Deus que cresce parecendo ser até insignificante, mas o reino cresce, se desenvolve e dá fruto por si só, porque quem mantém o reino sou eu, é você? Não, é o próprio Jesus. É nosso Senhor quem faz com que o reino pareça insignificante, mas que ele cresça, que ele dê fruto. E claro, nosso Senhor quis precisar de nós, porque ele pode fazer tudo sem a nossa vontade, sem a nossa permissão, ou até mesmo sem necessitar de nós. Nos criou livres, mas nos deixa realmente à vontade para deixar o reino de Deus crescer em nós e para conosco. E nós somos convidados a fazer com que este reino de Deus cresça, parecendo ser insignificante, mas ele cresce, se desenvolve e dá fruto. O reino de Deus, fundado por nosso Senhor Jesus Cristo, é um reino que cresce. Como eu vos dizia, cresce sem que ninguém perceba. Saindo de um grãozinho lançado por Deus, num país escuro, esteve sob a terra e aí morreu. Segundo a lei que preside o surgimento da vida, a semente tem que morrer para nascer. Planta-se assim suas raízes e depois cresce, por volta de uma intrínseca vitalidade, estendendo-se os ramos, ou seja, primeiro sobre Jerusalém, é o reino de Deus. É o Cristo expandindo a vontade do Pai. Depois de Jerusalém, para toda a Judéia e, claro, a Samaria e as extremidades da terra. Nós percebemos o quanto o reino de Deus foi crescendo. Se pegarmos os Atos dos Apóstolos, precisamente o capítulo 1, versículo 8, a gente vai percebendo o quanto o reino vai se desenvolvendo. E lendo completamente todos os Atos dos Apóstolos, claro, as cartas de São Paulo, de São Pedro, nós vamos nos deparando com este crescimento, o reino de Deus que se desenvolve, que não escolhe, mas é lançado como esta semente de mostarda. É lançado como o fermento que faz crescer, que faz desenvolver a farinha. Nós precisamos, aqui no mundo, termos este significado diante e aos olhos deste mundo, parecendo insignificantes aos olhos humanos, mas enormes e grandes aos olhos de Deus, por uma vida de santidade,
Porque o reino de Deus cresce em nós e nós vamos transbordando a ação deste reino. Porque os irmãos, ao olharem para nós, aqueles que estão vacilando, aqueles que não sabem, estão perdidos, ao se depararem conosco, verão o reino que cresce, como a experiência do grão de mostarda. Pequenino, insignificante, mas tão grande na proporção de que as aves fazem seus ninhos. Como o fermento, parecendo ser um punhadinho tão insignificante, que faz com que o pão cresça, o bolo fique fofo, né? E toda esta realidade. Nós somos convidados a sermos este grão de mostarda, para morrer para a nossa vida terrena e nascermos em Cristo, para Cristo e com Cristo. Como o punhado do fermento que faz com que a massa cresça, assim é Deus em nós. Nós somos chamados à vivência desta realidade. Cristo em nós transforma. Cristo em nós faz de toda esta realidade uma realidade nova. Então peçamos, queridos irmãos e irmãs, a nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para deixarmos que Cristo, né, apareça em nós e que diminua a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né, o nosso desejo de realmente sermos protagonistas, mas que o Cristo seja protagonista em nós e que nós sejamos servos fiéis e obedientes, como Jesus foi. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.